Pessoal, estamos de volta. Vamos só ligar aqui uma coisinha antes. Então, agora sim, estamos de volta. Já estamos aqui a ter o pessoal a começar a aderir. Hoje, como eu estava a dizer há pouco, temos uma sessão dupla. Vamos agora ter a segunda parte das nossas conversas de saúde com o João Cerqueira. O João Cerqueira, que deve estar prestes a juntar-se a nós para esta conversa. Estava à espera que... Cá está ele. Vamos... O João é médico especialista em Medicina Geral e Familiar, tem também a especialidade de Medicina do Trabalho e é o fundador... Olá, João, muito bem-vindo. Consegue ouvir-me bem? Sim, tranquilo. Agora, precisamente, a apresentar-te que és especialista de Medicina Geral e Familiar e de Medicina do Trabalho, mas que hoje vamos focar, sobretudo, a nossa entrevista naquilo que é o teu trabalho, o teu grande projeto, que é a plataforma CIMED, que é provavelmente a plataforma, o maior projeto de literacia para a saúde em Portugal neste momento. Tu tens um site do Facebook já com cerca de 50 mil seguidores, tens um blog do qual eu te dou os parabéns, extremamente bem construído, ler os teus artigos é um fascínio e falo pessoalmente enquanto profissional de saúde, enquanto médica, que todo o teu trabalho é de muito boa qualidade e acho que não há nenhum médico da nossa geração que praticamente não te conheça ou que de certa forma não leia algumas das coisas que tu escreves. Portanto, muito obrigada por ter... Para o bem e para o mal, que nem sempre para o bem e para o mal. um bocadinho quentes, não é? Em algumas circunstâncias. Mas sim, acho que o trabalho que tenho feito na tentativa mais de esclarecer até a população geral do que propriamente a comunidade médica, acho que tem tido alguns resultados positivos, apesar de ter que ser realista, não estou à espera de grandes mudanças na sociedade por causa do projeto SciMed, não é? Mas olha que os comentários até agora são muito positivos, dos que já apareceram aqui nas caixas, de pessoas que te seguem. Porquê é que achamos que serias uma pessoa que faria todo o sentido estar aqui no meio do nosso projeto e, nomeadamente, a seguir a uma sessão sobre oncologia? Porque, efetivamente, muito do teu trabalho é baseado nas medicinas alternativas ou naquilo que as medicinas alternativas podem ou não oferecer e também muito contra as fake news e então nesta situação da pandemia por Covid tem sido profícuo o aparecimento de fake news em tudo o que é comunicação social, WhatsApp, jornais, televisão e vamos falar então um bocadinho dessas coisas. Antes de mais, o teu projeto que se chama CIMED, a seguir chama-se também Medicina Baseada na Evidência e eu queria que tu explicasses só para casa o que é este termo complicado da medicina baseada na evidência. Assim, de uma forma extremamente simplificada, é garantir que todas as decisões médicas que nós tomamos são baseadas na melhor evidência científica disponível, não é? E quando digo melhor evidência científica é quando nós enquadramos toda a evidência existente e não apenas aquela que, no fundo, vem confirmar os nossos próprios viés, as nossas próprias opiniões pessoais, as nossas crenças, os bons resultados que nós vamos tendo na prática clínica. Porque, infelizmente, acontece com frequência nós acharmos que determinado medicamento ou determinado tratamento alternativo é positivo para a saúde por causa da nossa percepção pessoal, não é? Que muitas vezes depois quando aplicamos um método científico para perceber se de facto aqueles tratamentos são úteis ou não, percebemos que afinal não são. A nossa percepção pessoal de facto tem este problema de nos direcionar muitas vezes para o caminho errado na área da medicina sobre aquilo que realmente funciona ou não, não é? E agora vamos ter, por causa do Covid, aí algumas repetições do passado, que é um bocadinho quando surgem coisas novas. Para as pessoas compreenderem um bocadinho lá para casa, nós basicamente na comunidade científica, nós apoiamos os estudos que para nós têm importância e que têm relevância científica, são estruturados, para passar uma imagem lá para casa, como uma pirâmide, sendo que nós na base temos os estudos com menor validade, aqueles que para nós têm menos relevância e que são muitas vezes os relatos de caso, as experiências que nós temos de referência precisamente de uma situação particular com um doente e de como correu aquela situação, que estão na base da pirâmide, que têm muito pouca evidência científica. Ainda mais abaixo tens os estudos in vitro, não é? E abaixo disso até temos os in vitro, dos quais mais para a frente vamos falar por causa de uma das coisas que tem surgido agora
pandemia. Está mesmo na base da evidência que tem sido utilizada com muita frequência para justificar determinados tratamentos, nesta fase, exatamente. Exato. E depois no topo, aquilo que nós mais valorizamos são o que nós chamamos as revisões sistemáticas e as meta-análises, que são estudos de grande validade, muito robustos, com grande controle de todas as variáveis e com as conclusões então todas muito bem esgrimidas, por assim dizer, não é? Mesmo na área das revisões sistemáticas, infelizmente também temos de ter cuidado porque depende da metodologia da revisão, não é? Também nesta área, por exemplo, é possível encontrar revisões sistemáticas que dizem que a homeopatia funciona, não é? Só que, e a acupuntura, mas depois vamos ver qual é a metodologia da revisão sistemática e percebemos que, de facto, o critério de aceitação dos estudos era bastante laxo e permitiam estudos de baixa qualidade e chegavam muitas vezes a conclusões que não eram reais por causa deste tipo de seleção. Portanto, é muito difícil saber ler estudos e conhecer a pirâmide, não é? E saber interpretar estudos deste nível. E é por isso que muitas vezes há tanta confusão e tanta discussão, porque é fácil eu pegar num link e apresentar uma revisão sistemática ou um estudo qualquer que valida a minha opinião. O que é muito difícil depois é saber ler o estudo e perceber porque é que aquilo não é de valorizar por aí além, não é? É preciso distinguir esta... Exato. E por isso é que também é importante termos alguém com sentido crítico e com uma linguagem tão simples e tão acessível que faça o trabalho que tu fazes nos artigos que escreves, que efetivamente são de leitura fácil, seja para médicos, seja para não médicos. São muito, muito acessíveis. Nesta fase em que temos esta pandemia pelo Covid, isto é muito propício ao surgimento dos chamados charlatões, não é? Portanto, porquê é que as pessoas são, regra geral, tão permeáveis a tudo o que é oferecido, nomeadamente nestas épocas de crise? Acho que eu comecei a sentir, relativamente ao Covid, estou a falar relativamente a esta situação específica, que as pessoas tinham necessidade de ser proativas e fazer qualquer coisa, não é, dentro da sua realidade e que estivesse ao seu alcance, no sentido de minimizar o risco de ter a infecção. Não é? E depois, quando dizem às pessoas, olha, se tu bebes água com limão vais reforçar o sistema imunitário, é uma coisa que é relativamente simples, está ao alcance de toda a gente e que muitas vezes dá uma sensação, não digo falsa segurança ou descargo de consciência, não é? Em que a mas pessoa estão a fazer alguma coisa com o seu. Pronto, basicamente, não é? E acho que é um bocadinho esta necessidade de nos agarrarmos a qualquer coisa que nos ajude a ultrapassar esta fase. Não é? E é nem que isso seja um 5 litros de limão. Portanto, efetivamente, as pessoas sem critério e sem espírito crítico acabam por ir atrás de facilmente tudo o que apareça nestas fases de crise, porque estão realmente muito abertas a qualquer alternativa. Sem espírito crítico, nesta fase temos disponíveis centenas de tratamentos, não é? Tanto é que no Irão começou a ser disseminada a ideia que beber álcool seria uma forma de prevenir o Covid. O que acontece é que temos agora milhares de mortos no Irão porque se encharcaram de metanol, tiveram possivelmente insuficiências hepáticas e morreram. Se calhar morreram mais pessoas. Tem sido notícias muito giras, mas giras, não é? E essa é uma delas que infelizmente teve consequências muito graves, mas que vem precisamente da facilidade com que neste momento se constrói uma notícia que é uma notícia falsa. Eu queria deixar a questão das fake news um bocadinho mais para a frente. Antes disso, eu queria te perguntar, nós neste momento, uma das grandes questões é nós precisamos urgentemente de uma vacina para o Covid, que não é uma vacina curativa, é uma coisa preventiva, não é? Até o papel de uma vacina é prevenir um possível contágio, não é uma coisa curativa. Qual tem sido o papel dos antivacinas neste momento? Tens ouvido algum burburinho de fundo ou nem por isso? Eu escrevi um artigo juntamente fui entrevistado na altura juntamente com o Edzard Hurst e o Vasco, não me lembro agora do segundo nome do Vasco, é um investigador também bastante conhecido. Fui entrevistado pelo David Marçal, escrevemos um artigo para o público sobre exatamente qual seria o papel desta pandemia relativamente às atitudes anti-vacinas, não é? Se seria agora com o medo relacionado com uma doença infecciosa, uma pandemia que basicamente pode atingir qualquer pessoa, se isto iria eventualmente alterar as crenças das pessoas relativamente às vacinas. E eu terei sido possivelmente os mais negativistas, digamos assim, em que achava que de facto isto não ia alterar nada, porque
estes grupos funcionam como cultos, no fundo, ou seja, são completamente resistentes a factos. Arranjam sempre narrativas alternativas para justificar a crença e a sua existência, no fundo, a existência das suas posições. Portanto, eu não estou a ver esta pandemia alterar o que é que seja nesse sentido. Mas a realidade é que eu recebo dezenas de mensagens diárias, infelizmente nem as consigo ler todas, e não tenho recebido muitas sobre os antivacinas. Está tudo caladinho. 5G, está tudo calado. Tenho recebido sobre 5G, tenho recebido sobre o género de tratamentos. O último agora é um senhor em Angola que também anda a promover um tratamento e quer falar com o Ministro da Saúde angolana, diz que tem a cura para o Covid. Mas relativamente às vacinas ainda não ouvi nada. Mas certamente que quando isto tudo passar, supondo que a coisa corre bem, conseguimos inventar uma vacina, ela é útil, protegemos a população e toda a gente fica feliz e contente, eles certamente irão arranjar uma desculpa qualquer, ou então irão focar-se nos efeitos adversos da vacina, que podem causar autismo ou qualquer coisa do género. Como sempre. Sim, senhor. E olha, a nossa conversa hoje vai ser super, vai ser um bocadinho para aligeirar também a onda que tem sido uma onda mais séria. Temos aqui imensa coisa até engraçada para falar. Puxando um bocadinho para a questão da medicina tradicional chinesa, até porque foi uma situação que, por coincidência, surgiu na China, não tem nada a ver, mas algo que nós assistimos logo muito no início da epidemia foi, não vou dizer precipitação, mas a rapidez com que as autoridades na China conseguiram edificar um hospital de apoio a estes doentes. Mas, curiosamente, a medicina tradicional chinesa não tem sido muito falada neste tipo de situações, ou tem? Mais ou menos. É assim, ter surgido na China não foi um acaso, não é? Isto não surgiu por acaso, surgiu porque eles têm os tais wet markets ou wildlife markets, em que têm lá animais exóticos, de várias espécies diferentes, convivem em situações de higiene bastante carenciadas e que propicia esta transmissão de vírus entre espécies e depois, eventualmente, para a espécie humana. Isto já tinha acontecido em 2003 com o SARS. Eles, na altura, diziam que iam fazer no fundo, algum controle sobre esses mercados, mas na realidade não fizeram controle nenhum. E neste momento já há notícias que os mercados na China continuam a trabalhar normalmente, mesmo após isto ter acontecido, que é uma coisa... Sim, que ainda hoje saíram que voltariam a operar como é habitual, não é? É isso. Portanto, o mundo continua a fazer tudo como é habitual. Relativamente à medicina tradicional chinesa, infelizmente têm surgido muitas notícias. Eventualmente eu tenho uma sensibilidade maior, porque vou seguindo mais esta área, do que a população geral, e eles têm aproveitado esta pandemia para fazer propaganda à medicina tradicional chinesa. Continuam exatamente no mesmo registro. Continuam a dizer que trataram pessoas com medicina tradicional chinesa com ótimos resultados, sempre em complemento com a medicina convencional e nunca com grupos de controlo, para tentar perceber se há alguma diferença adicionar a medicina tradicional chinesa ou não ao tratamento convencional. Isso tem acontecido. Fizeram, inclusive, conferências de imprensa relacionadas com isso. E mesmo em Portugal, tivemos alguns promotores de medicina tradicional chinesa a promover esse tipo de tratamentos e as ervas chinesas. Mas a realidade é que nós já vimos este filme em 2003. Ou seja, em 2003 fizeram exatamente o mesmo. Promoveram as ervas chinesas, que eram espetaculares, e 10 anos depois, porque infelizmente a evidência não acompanha estas narrativas, não é? É muito mais fácil propagar uma notícia falsa do que depois confirmar se ela é falsa ou não. E o que acontece 10 anos depois é que a Cochrane faz uma revisão a dizer que a medicina tradicional chinesa não teve qualquer papel no tratamento da SARS de 2003, como iremos chegar à conclusão mais tarde que a medicina tradicional chinesa não tem qualquer papel no tratamento desta nova pandemia. A acupuntura tem-se falado muito pouco, mas por acaso tive acesso a um artigo em que, de facto, até os próprios terapeutas da medicina tradicional chinesa se queixavam da negligência relativamente ao grande papel que a acupuntura pode ter nesta pandemia. Nomeadamente em que tipo de benefícios? Eles habitualmente falam sempre naqueles termos típicos da medicina tradicional chinesa relativamente ao equilíbrio de determinadas energias ou a colocação de pontos
Portanto, mas falariam em coisas mais concretas de, por exemplo, controle de febre, recuperação da capacidade respiratória, diminuição do tempo de internamento. Houve alguma sugestão do papel da medicina? É a estimulação exatamente dos pontos relacionados com a febre, dos pontos relacionados com o pulmão, no sentido de ajudar a recuperação da parte respiratória. E obviamente que não há estudos sobre isto, não existe. Uma coisa puramente teórica, e nós sabemos que os pontos que eles têm e que acham que servem para estimular o pulmão, o sistema imunitário ou a diminuição da febre são completamente arbitrários. Mas também tem ido por aí. Eles nunca perdem uma oportunidade. Muito bem. Não, eu quando estava a falar em coisas engraçadas, eu por acaso estive aqui a fazer uma colheita de algumas fake news que têm saído aqui a propósito do Covid-19. Uma das situações, eu até partilhei nos vídeos agora antes de nós começarmos as nossas histórias, em que foi um vídeo viral que andou a passar pelo WhatsApp, em que uma rapariga vestida de médica ou de enfermeira em espanhol a dizer que a prática do sexo era muito proveitosa para a estimulação do sistema imunitário, que se verificava que, por exemplo, a recomendação era para terem atividade sexual pelo menos a cada 2 dias, e estou a citar aquilo que estava a ser dito. Este vídeo, por acaso, é muito engraçado. Tudo tem tido coisas extremamente criativas e que, se nós tivermos algum sentido, conseguimos perceber que são falsas. Depois temos também um que foi logo dos primeiros a circular, que eu cheguei a ver isto no Facebook em algumas pessoas, que dizia que a água quente é capaz de matar o vírus e que, portanto, beber água quente a 26, 27 graus era extremamente eficaz, e isto foi de tal forma difundido que, a nível do Ministério da Saúde brasileiro, foi necessário uma nota de imprensa para desmentir as notícias que estavam a circular. E depois temos ainda outra que também nos chegou por WhatsApp, em que consistia em prender a respiração por 10 segundos e indicava se a pessoa tinha doença ou não é? Portanto, respirar fundo, prender a respiração, se conseguir fazer isso, era o que dizia a mensagem, se conseguir fazer isso sem tossir, você não está infectado. Portanto, a criatividade de pessoas neste momento a criar histórias é extraordinária. Extraordinário. Eu já tive que desfazer uma série de informação que tem circulado, incluindo... Depois eles gostam muito das autoridades, gostam de ligar sempre instituições importantes, como o caso da Unicef ou das Nações Unidas, esse tipo de mensagem, não é? Que não tem conta por onde se pega. Mas esse vídeo que estavas a falar é extremamente interessante, porque relaciona o sexo com um aumento do sistema imunitário, uma maior resistência ao Covid, ou até melhor prognóstico se apanharmos a infecção. Isto é extremamente interessante porque quando eu vi esse vídeo pensei logo, isto é mesmo aquela história da associação sem causalidade, ou seja, uma correlação sem causalidade, em que até era possível isso acontecer. Até era possível pessoas que fazem mais... O que é perigoso nestas coisas é que o vídeo em concreto até aparece uma moça vestida com uma bata, mas depois, se virmos com mais atenção, tem uma folha com um símbolo de um hospital que foi impresso no computador e que foi posto à frente da bata. Portanto, o que me preocupa nisto é pessoas que têm sentido crítico e que percebem, conseguem rapidamente identificar o que é que são fake news. Outras pessoas que recebem isto de repente é o suficiente para repartilharem como se fosse uma verdade absoluta. E disto vem muitas outras coisas, nós vamos falar adiante, a vitamina D, a hidroxicloroquina, coisas que estão na ordem do dia, não é? Mas a facilidade com que se dissemina é um perigo. Nesse caso do sexo, até faz sentido haver essa correlação. Porquê? As pessoas mais jovens tendem a fazer mais sexo. Como são mais jovens, fazem mais sexo. E como os jovens tendem a ter melhor prognóstico quando são infectados por Covid, portanto é perfeitamente possível que a correlação entre a frequência do sexo e o prognóstico de Covid seja estabelecida. Agora, não há correlação, ou melhor, há correlação podendo não haver causalidade. O mesmo acontece relativamente à vitamina D, que é uma das minhas maiores frustrações. Então vamos falar um bocadinho da questão da vitamina D. Eu, por acaso, tinha aqui... temos duas partes. Eu queria perguntar-te, por um lado, sobre o reforço imunitário e depois, então, se calhar, estreitávamos para a vitamina D. Pode ser? Em termos do reforço imunitário, nós temos visto imensas publicações nestas revistas que são vendidas na nossa praça e influencers muito conhecidos da nossa praça e que são quase uns fundamentalistas da nutrição e dos benefícios que a nutrição pode trazer para tudo o que são patologias. Há alguma evidência
em como a alimentação pode contribuir para o reforço do sistema imunitário. O que é que nos podes dizer sobre isto? A alimentação pode contribuir para o sistema imunitário, sem dúvida nenhuma, mas basta bem ter uma alimentação variada. Não há propriamente aqui um alimento milagroso que nos vai salvar de um mau prognóstico se apanharmos o Covid. Agora, se eu for uma pessoa desnutrida, em comparação com uma pessoa que tem uma alimentação variada, equilibrada, rica em frutas, vegetais, o que for, obviamente que haverá diferenças na capacidade do organismo de combater a infecção. Não há nenhum alimento em particular que se possa estar a fazer o reforço neste momento de consumo como forma de prevenir uma infecção pelo Covid-19. Não existe. Isso não existe nem para o Covid-19, nem para nenhuma patologia infecciosa, não é? Nós sabemos perfeitamente que uma dieta do estilo mediterrâneo, que é aquilo que eu me bato bastante, tem imensas vantagens para a saúde. Não é? Isso, não há dúvidas quanto a isso, e que não fica aqui a ideia que eu não estimo a alimentação, nem o estilo de vida, porque de facto faz diferença. Agora, o que me custa é a promoção de certos superalimentos ou alimentações extremamente específicas, como se aquelas fossem as salvações, não é? Por exemplo, só dieta cetogénica feita desta forma é que os detox. Os detox habitualmente feitos com os sumos de vegetais ou de frutas, o que for. Naipes e beterrabas e etc. Olha, e o papel da suplementação vitamínica? Antes de entrarmos na vitamina D concretamente, há alguma evidência que se deve fazer reforço vitamínico para alguma população nesta fase? Não. Pronto, essa é aqui a grande questão. Se a pessoa tiver uma alimentação que não é equilibrada ou desnutrida, não é? E se tiver, de facto, algum déficit vitamínico importante, eventualmente a suplementação vitamínica pode ter algum interesse. Agora, relativamente à vitamina D, indo especificamente à vitamina D, porque é aquela que está na guerra. Neste momento as notícias são sobre a vitamina D, não é? Completamente. O que é que acontece? Saiu agora um estudo que diz doentes com baixa vitamina D ou com déficit de vitamina D têm pior prognóstico. Ok? Isto é perfeitamente possível. Okay? Só que é uma correlação. Isto acontece numa série de doenças em que nós encontramos, de facto, déficit de vitamina D numa porrada de doenças crónicas. E mesmo na doenças infecciosas também há essa relação. Só que depois a nível populacional, nós temos todos nós um déficit de vitamina D sem consequências que isto traga a nível de mortalidade, de outro tipo de patologia, não é? Quer sabemos qual é o nível mínimo. Por exemplo, nas análises é os 30 mg por decilitro, se não me engano. Só que questiona-se se o 10 não será um valor mais interessante para estipular o déficit de vitamina D. Não é? Porque se estipularmos o 30, então praticamente toda a população portuguesa tem déficit de vitamina D. Não é? Agora, o que é que acontece? Apesar do déficit de vitamina D na população levar a uma série de doenças, quando nós suplementamos com vitamina D, não acontece absolutamente nada. Não há diminuição de novos casos, não há melhoria de prognóstico das doenças existentes. Portanto, é possível que o déficit de vitamina D seja uma relação indireta com outra coisa qualquer. Eventualmente, a pessoa sai menos de casa porque está limitada, ou o que for, e apanha menos sol, ou tem uma alimentação que não é propriamente equilibrada, que leva a déficit de vitamina D. Ou seja, há aqui uma correlação sem causalidade, porque pode suplementar à vontade, que nós não vemos absolutamente diferenças nenhumas, seja para doenças crónicas não infecciosas, seja para doenças infecciosas. Eu publiquei um artigo no Observador e linkei uma meta-análise de 2017 extremamente conhecida, porque supostamente dizia que suplementação de vitamina D diminuía o risco de constipações, e depois o que acontece é quando nós vamos ver a tal meta-análise de forma aprofundada, o tal trabalho que nem toda a gente consegue fazer, percebemos que aquilo tem problemas metodológicos brutais, e quando selecionamos os trabalhos, os estudos de melhor qualidade, a conclusão que chegamos é que não há qualquer vantagem em suplementar com vitamina D. Portanto, isto aqui acontece, já escrevi 2 ou 3 artigos sobre vitamina D no blog, já escrevi fora do blog mais 2 ou 3, porque de facto é incrível como é que mesmo médicos... Eu acho que um bocadinho o medicamento do ano, aqui há 2 anos atrás, tal foi o lucro que isto deu a uma série de farmacêuticas. Sim, isto aqui, a prescrição de vitamina D e da análise de vitamina D aumentou na ordem das 100 vezes. Ou seja, uma análise que há uns tempos atrás... Não é uma análise barata, ainda por cima, não é? 30 a 50 euros, não é? Apesar de Vingantou ser uma coisa barata, mas a análise é relativamente cara.
Isto é, e muitas vezes feita pelo Sistema Nacional de Saúde, porque há muitos médicos que aderem a isto, e andamos a gastar dinheiro nestas inutilidades. Não é? Isso aqui é aquilo que me causa mais frustração. Não é? Não quero mal a ninguém. Obviamente que se resultasse era ótimo fazer o rastreio de vitamina D e prescrever vitamina D, mas depois vamos olhar para a evidência, não funciona, e continuamos a ver as pessoas a prescrever análises de vitamina D em barda às paletes e a Portanto, aqui para resumir um bocadinho e para passar lá para casa, suplementação com vitamina D não está indicada na população em geral, não confere qualquer benefício nesta questão do Covid-19 concretamente, mas ainda assim nós sabemos que a nível dos cuidados intensivos, e isso vamos falar melhor na conversa de sexta-feira com a Rita Ivo, que está pelos cuidados intensivos no Centro Hospitalar de Lisboa, concretamente sobre Cis Xavier, tem usado em doentes muito, muito específicos, em situações muito concretas que estão nos cuidados intensivos, grandes quantidades de vitamina D, mas que é uma população muito selecionada. Mas eles podem usar o que quiserem nessas circunstâncias. O que eles usam habitualmente nos cuidados intensivos na vitamina D. É altas doses de vitamina C, supostamente para combater a tempestade de citocinas ou a sepsis. Pronto, eles usam isso, porque há alguns estudos na área que dizem que altas doses de vitamina C... Oi? Estás connosco ainda? Estavas a falar da utilização da vitamina C, não D, tens razão, da utilização da vitamina C a nível dos cuidados intensivos em doentes muito, muito específicos, nesta fase do Covid. Há alguns estudos, mas também de qualidade relativamente baixa, em que se demonstrou que a utilização de vitamina C em altas doses levaria a que não acontecesse esta tempestade de citocinas. Mas, mesmo na área dos intensivos, há uma discussão muito grande se aquilo terá reais vantagens ou não. É preciso fazer estudos controlados de qualidade, não é? Temos este problema, outra vez, agora com a hidroxicloroquina ou com a cloroquina. Exato, que era outro assunto que eu queria falar contigo. Portanto, que é um medicamento que é muito usado no tratamento e no controle da progressão das doenças autoimunes, nomeadamente do lúpus e da artrite reumatoide, e que agora há uma hipótese em cima da mesa em como este medicamento poderá, eventualmente, não passa ainda de uma hipótese, ser, de certa forma, útil no âmbito do Covid, e já está a haver uma procura de um medicamento de tal forma que há algumas situações em que já não é possível encontrar e doentes que efetivamente precisam para controle da sua situação de doença crónica já não conseguem encontrar um medicamento. Portanto, queres-nos falar um bocadinho de qual é agora este impacto da hidroxicloroquina que vem ter nesta conversa? A história é relativamente simples. Havia uns estudos que há uns tempos atrás que demonstravam que a hidroxicloroquina ou cloroquina teria efeitos antivíricos in vitro. Ok? Isso existe. Só que testes in vitro nós temos às centenas de... Vamos à base da pirâmide que falámos no início. Substâncias ativas que têm efeito in vitro é às centenas. Só que depois, quando passam para a parte clínica, poucas são aquelas que realmente mostram interesse. Depois começaram a fazer o teste com a cloroquina e hidroxicloroquina numa série de doenças infecciosas. A maioria dos testes não deu em nada. Até há um teste um estudo que eu linkei, em que, nos comentários, em que a cloroquina até levava a pior prognóstico. Só que um senhor francês, que supostamente é um barra na área de infecciologia, eu nunca tinha falado dele, portanto, não sei qual é de facto a autoridade do senhor, não que interessa muito, que ele publica, pelos vistos, já publicou 3.000 artigos, publica um artigo por semana e agora supostamente publicou um artigo que diz que a hidroxicloroquina é espetacular, num estudo com um grupo de controlo em que demonstrou que diminui muito mais depressa a carga vírica. Ele nem sequer estudou o outcome final, se as pessoas morriam mais ou morriam menos, só estudou a carga vírica. Pronto. Demonstrou que a hidroxicloroquina diminui muito mais a carga vírica. Só que depois, dada a polémica deste estudo, as pessoas começaram a ver a coisa mais ao pormenor, não é? Então descobrimos que o senhor tem alguns laivos anti-vacinas, que é negacionista das alterações climáticas, que cometeu fraude numa série de artigos que publicou, tendo sido inclusive proibido de publicar uma revista científica por pelo menos um ano. E relativamente ao estudo, percebemos que o estudo é fraquíssimo e acontece uma coisa engraçadíssima. É que 4 pessoas que estavam no tratamento da hidroxicloroquina foram retiradas do estudo
não entraram na contabilização final, mas a realidade é que foram 4 pessoas que agravaram imenso. E que se essas 4 pessoas tivessem entrado na avaliação, o que teria Os resultados teriam sido outros. Tínhamos chegado à conclusão que era pior para a saúde fazer hidroxicloroquina neste estudo. Por causa deste estudo, e isto também eu fico de boca aberta, por causa deste estudo de fraca qualidade, feito por um senhor que claramente já cometeu várias fraudes científicas na investigação. Toda a gente ficou maluca com a hidroxicloroquina e a prescrever hidroxicloroquina e a colocar hidroxicloroquina no serviço de urgência, no sentido de dizer, olha pá, não temos mais nada, vamos usar isto como uso compassivo nos casos mais graves para ver se os conseguimos salvar. Mas, opá, há pessoas que dizem que isto é coragem. Quer dizer, nós vamos implementar tratamentos dos quais não existe evidência que funcione. Eu não acho que é coragem, eu acho que é cobardia. Porque eles estão a implementar um tratamento do qual não conhecemos grande coisa e que podem estar, inclusive, a matar doentes. E não sabem. Porque as pessoas só pensam que aquilo eventualmente poderá ter um efeito negativo, positivo ou neutro. Porque a nível cardíaco a cloroquina tem alguns efeitos. Exatamente. Ainda por cima, o SARS-CoV-2 tem uma grande potência pela parte cardíaca. Há muitas miocardites relacionadas com a infecção por SARS. Se temos este tipo de situação e damos um medicamento que aumenta o risco de arritmias, nós corremos... Pois eu não corre bem. Eu não estou a dizer... Pode acontecer. Eu não estou a dizer que acontece. Se calhar a hidroxicloroquina até é benéfica. Podemos chegar à conclusão que, de facto, tem vantagens. Mas estar a fazer este tipo de tratamento sem estudos é, para mim, uma cobardia, porque é, no fundo, dizer, olha, nós não temos nada para oferecer, vamos oferecer isto. Ou seja, é agarrar-se àquela tábua de salvação, a tal história, falamos no início, as pessoas têm necessidade de fazer qualquer coisa. Têm que fazer qualquer coisa. Nem que seja água com limão, nem que seja beber água quente... possa ser alternativa, que não faça mal ou que achem que não faça mal, e neste caso até faz em alguns eventos selecionados, tudo é quase aceitável. Mas a narrativa é essa, opa, mal não faz. Essa é a narrativa, mas pode fazer mal. Nós não sabemos. Olha, e o ibuprofeno? Em que é que ficamos? Opa, não ficamos. Para contextualizar, aqui há 3 semanas atrás, terá sido, não sei se já passaram mais do que 3 semanas ou não, mas no combate à febre dizia-se para não se utilizar o ibuprofeno, que é o velhinho ibuprofeno, pronto. E, portanto, em alternativa, só o paracetamol é que deveria ser utilizado no combate à febre. Podes acrescentar alguma coisa sobre isto? Opa, sim, um estudo que foi, nem sequer foi um estudo, foi no fundo um comentário no Lancet que dizia, cuidado com o ibuprofeno, porque eventualmente pode aumentar o risco de morte. Pronto, não vale a pena estar a explicar um mecanismo. Sim. Pronto, mas quando fomos ver a evidência, que não havia grande evidência sobre isso, não é? Mas como o mecanismo fazia algum sentido, o que aconteceu foi que a OMS recomendou não fazer o ibuprofeno, pelo menos até a evidência contrária. Não tem problema nenhum, porque nós temos alternativas ao ibuprofeno, não é? Começado pelo Benuron. E, infelizmente, a DGS veio dizer, não tenho nenhum problema com o ibuprofeno, podem fazer à vontade, porque eles estavam, como eu estou, conscientes que não há grande evidência que aquilo faça mal. Só que depois foram desautorizados pela Organização Mundial de Saúde, que tomou esta atitude mais de precaução. Mas a realidade é que não sabemos, nem uma coisa nem a outra. Ou seja, pode não fazer nada, como pode fazer mal. E agora, como há alternativas válidas, estão bem no outros. Opta-se pelas alternativas válidas neste momento, não é? Ou seja, e depois logo se vê se realmente for preciso uma alternativa, depois vemos se vale a pena iniciar o ibuprofeno ou não. Acho que tem alguma racionalidade. Mas não há propriamente prova cabal que aquilo faz mal. Em termos de prevenção de infecção pelo Covid-19, as máscaras, qual é o ponto de situação em relação às máscaras? Acho que nós já andamos confusos de tudo o que lemos e tudo o que ouvimos dizer em tantas fontes diferentes. Assim, eu estou no grupo de Médicos Unidos, e a principal discussão lá é sobre as máscaras, sem dúvida nenhuma. Já vamos começar pelas máscaras, só por dizer que se calhar vamos falar das máscaras cirúrgicas, que são aquelas que a população no geral tem acesso.
não é? Certo. As velhinhas máscaras que se põem de lado e que são um paninho fininho, que são as máscaras mais fáceis de encontrar. É assim, a Porque discussão as pessoas de máscara, não é? sim, Algumas. sim. É assim, a utilização de máscara em cuidados de saúde ou em situações de alto risco, não é? Acho que faz todo sentido, não é? Não há dúvidas quanto a isso. Pelo menos máscara cirúrgica. Obviamente que o profissional de saúde, de preferência, pelo menos a nível 2, não é? Digamos, chamamos assim de forma simplificada. Agora, o que se discute é a utilização a nível populacional, não é? Se toda a gente, quando sai de casa, deve utilizar máscara, porque os países que estão a ter uma melhor evolução da curva de propagação da infecção são países com uma cultura já de utilização de máscara, ninguém sai de casa para usar máscara, e que supostamente será essa a razão deles terem tão bons resultados. Mais uma vez, não sabemos porque há demasiadas intervenções para ser difícil isolar uma intervenção que seja eficaz ou não. Eu acho, honestamente, que a utilização de máscaras por toda a população certamente que iria ajudar a reduzir o nível de contágio. Aqui o problema é que não existem máscaras para toda a gente. Como é óbvio, não é? É impossível. Estávamos aqui a falar, uma pessoa a perguntar de máscaras feitas em casa, aliás, temos tido mais notícias de velhinhas em casa a fazer máscaras para oferecer, etc. E isto nem sequer podemos contar como máscara, não é logo para começar. Estas máscaras supostamente são 3 vezes menos eficazes que a máscara cirúrgica, que já é a máscara mais fraquinha, e eventualmente até podem aumentar o risco de infecção. Porque o problema da máscara é que muita gente não usa bem. Eu às vezes vou ao continente e vejo os velhinhos com máscara, com a boca tapada e com o nariz de fora, não é? Faz muito sentido. Não usam bem e depois têm o problema de que tocam mais vezes na cara, e nós sabemos que a principal razão pela qual as pessoas são infectadas é tocar numa superfície contaminada ou qualquer coisa que esteja contaminada, levar a mão à cara e ficar infectado dessa forma. E como há no fundo, essa necessidade de fazer ajuste da máscara com mais regularidade, leva a que isso aconteça. E a máscara cirúrgica tem uma duração de utilização útil, aproximadamente 4 horas. O que significa que, após as 4 horas, a máscara começa a ficar umedecida e até correm o risco de estar a aumentar o risco de infecção. Portanto, não é um tema assim tão linear quanto isso. As pessoas dizem, agora estou de máscara, está tudo bem. Não, há aqui uma série de comportamentos associados à utilização de máscara que até podem ser contraproducentes, não só a qualidade da máscara, mas também a estes comportamentos que falam. Portanto, eu honestamente, como não há máscaras para toda a gente, acho que não faz sentido estarmos a promover a utilização de máscara na população geral, muito menos essas máscaras de tecido, porque isso sim é um erro crasso, apesar de, a vezes tais costureiras. Nem devíamos chamar aquilo máscaras, vamos chamar paninhos, que é para não haver confusão. Temos os paninhos, depois temos as máscaras cirúrgicas e depois temos as nossas hospitalares mais adequadas, não é? Sim, já falam de máscaras, falam de filtros de café, neste momento é o tal desespero que leva a que as pessoas se agarrem a qualquer coisa para tentar contrariar a probabilidade de ficarem infectadas, não é? E muitas vezes nesse desespero leva a que, ao tentarem proteger-se, no fundo estão a aumentar o risco de terem infecção. Portanto, não é assim tão linear quanto as pessoas pensam. Agora, obviamente, nos cuidados de saúde temos de ter material que nos proteja, porque são áreas de alto risco, contacto com doentes muitas vezes estão infectados, nem sequer têm grandes sintomas. Isso aí é óbvio que tem que acontecer. Agora, na população geral, é o distanciamento social, é o lavar muito as mãos e não levar as mãos à cara. Estes são os 3 pontos cruciais. O resto, honestamente, eu estou mais inclinado para não ir pela utilização de máscara, apesar de estar a aguardar uma revisão da evidência, que eu acho que o David Rodrigues, da Evidência Médica, vai fazer, e depois, eventualmente, posso mudar de opinião. Para já... Ver o que dizem as novas recomendações, não é? Nós amanhã, só antes de terminar, amanhã por acaso vamos aprofundar um bocadinho aqui a questão da parte respiratória, vamos ter o Vítor Hugo Azevedo, que é fisioterapeuta respiratório, a trabalhar em ambiente de cuidados intensivos, portanto vai-nos dar um bocadinho o que é o papel da fisioterapia respiratória e como é que a fisioterapia pode ajudar na recuperação destes doentes. Tivemos aqui algumas perguntas, talvez se nos tinha escapado alguma coisa, perguntaram da dieta alcalina na altura das fake news,
Queres responder se há alguma possibilidade de alcalinizar o organismo com a bebida ou nem por isso? Foi daqueles primeiros mitos que eu desfiz no blog, não é? E as pessoas ficaram com a ideia que era possível, através da alimentação, alcalinizar o sangue e que isso de alguma forma iria reduzir uma série de patologias. Principalmente o cancro. E o que é interessantíssimo é que mais tarde saíram estudos que dizia que o ambiente alcalínico podia ser benéfico para a propagação do cancro. Portanto, ou seja, já houve a dieta ácida no passado. Portanto, possivelmente, se querem evitar cancro, então será mais recomendável aderirem a esta dieta ácida. Ok. Não é estúpido, não é mesmo, está bem? É fazer uma dieta normal, variada, tranquila. Estavam aqui a perguntar-me sobre a segunda vaga de infecções. Eu vou deixar essa pergunta para ser respondida na quinta-feira pelo Guilherme Duarte. Temos aqui também uma pergunta sobre o Remdesivir. Sabes alguma coisa sobre... Opa, há uma série de medicamentos que estão a ser estudados, alguns com alguma... Eu tinha aqui o do Instituto John Hopkins, isto agora já passando um bocadinho direto para uma fase de pesquisa. Mas não me recordo, tu sabes alguma coisa? Sim, eu, se não me engano, é o medicamento japonês. Que há 2 medicamentos em estão a ser feitos estudos em humano, mas são estudos in vitro. Voltamos ao mesmo. Será um medicamento promissor que... é sempre a mesma coisa. Não tem mais nada ainda, não há mais nenhuma referência. O estudo na Itália, pelo que estão a dizer, o que será mais eficaz, mas ainda não há nada publicado, é um inibidor da interleucina 6, que impede a tal tempestade de citocinas, que é o que leva à morte de muitos doentes. Portanto, é possível que venha aí algumas boas notícias. Relativamente ao resto, neste momento, 50-50. Temos que aguardar. Eu não temos mais. Antes de terminarmos, alguma coisa que queiras deixar lá para casa? Alguma chamada de atenção final de todos os disparates que nós temos visto a circular? Opa, eu quero é que não circulem, não é? Podem pôr disparates a circular, mas se ficarem em casa e não circularem já estão a ajudar o pessoal, não é? Mesmo que esteja a partilhar disparates. Portanto, o que é importante neste momento é tal história, é o distanciamento social, lavar as mãos, não levar as mãos à cara. Cumprir isto é a melhor forma que temos de tentar achatar a curva e eu acho, honestamente, estamos a conseguir, segundo os dados dos últimos 2 dias, que são relativamente promissores, e se amanhã a tendência se mantiver, portanto, vai ser a prova que, de facto, acho que a curva está a começar a achatar. Vamos ver como corre. Vamos ver. Depois na quinta-feira já teremos mais 2 dias depois de hoje e ver se as coisas se mantêm para discutir isto com o Guilherme. Muito obrigada, João. Foi ótima esta pequena conversa, muito mais animada, mais descontraída. Obrigado por todas as dúvidas que deixaste e por todos os comentários que nos foi possível responder e até uma próxima vez. Continua o teu trabalho. Continuamos a seguir o teu trabalho no cimed.pt e na tua página do Facebook. Muito obrigado, igualmente. Olha, até à próxima. Deus. Pronto. E para os restantes, então amanhã temos uma nova sessão das convidências de saúde com o colega da fisioterapia respiratória e estamos então a tentar juntar à nossa iniciativa um pediatra, provavelmente ainda durante o fim de semana, para esclarecer todas as dúvidas das mamãs e papás aí em casa, respeitantemente à situação da infecção do Covid-19 no caso das crianças. Portanto, vamos ficar à espera de novidades e vemo-nos amanhã.